Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a esse canal. É o Clima, professor Reinaldo. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre as lestadas. O que é lestadas, na verdade o que foram e o que vão ser lestadas vão deixar você muito assustado, porque é assim que tem sido historicamente. Os pescadores, os primeiros colonizadores, quando chegaram aqui em Florianópolis, eles depararam com esse evento que eles deram esse nome. Então, eu, quando cheguei a Santa Catarina, vindo do meu mestrado na USP, ouvia constantemente as pessoas falarem sobre esse texto. E, na verdade, naquele dezembro de 95, nós tivemos uma prova do que era uma lestada. Depois disso eu fui fazer meu doutorado e grande parte da minha vida eu dediquei a esses eventos, né? Entre eles, a gente tem aquele de 1973, a grande enchente de 73 em Tubarão, o evento de 2008 no Vale do Itajaí. Então, tivemos vários eventos aí para nos pesquisarmos e entendermos esse processo e conseguirmos prever razoavelmente eles. Mas o que são lestadas? Ou o que eram lestadas? Bom, lestadas é um termo popular, portanto, ele precisa de algumas definições do ponto de vista meteorológico. Eu não vou entrar muito nas questões meteorológicas, mas você tem sempre numa lestada, ou num fenômeno comum, é uma chuva que vem do mar, uma chuva forte que vem do mar, que dura muitos dias, muitas vezes uma semana. E nesse período o vento pode ser nordeste, leste, não é esse o fator que você tem. Normalmente um vórtice ciclônico, um VCAM, como se fosse um furacão, um ciclone extratropical, só que a metade dele, ele não chega até a superfície. Você tem o anticiclone, né, que gira no sentido anti-horário, e daí vem o vento do quadrante leste e nordeste, e depende do tamanho, da intensidade desse anticiclone, é o fator mais importante. Aí você tem esse vórtice, ele pode ser, o VCAM, ele pode ser gerado pelo próprio anticiclone, mas de qualquer forma, sim, essa questão do vento forte, dos ventos, e o litoral de Santa Catarina com seus vales encaixados, com suas montanhas e vales e serras muito inclinadas, fazem o outro papel. Então, o que a gente aprendeu com as estradas desde o início delas? Bom, a gente aprendeu que essas chuvas não deveriam existir. Por que não deveriam existir? Não deveriam existir porque as nuvens que produziram essas lestadas eram nuvens quentes. Bom, o que são nuvens quentes? Nuvens quentes são nuvens que a temperatura é menor do que 0 graus. Né? E nuvens frias são nuvens que são abaixo de 0 graus. Então, o fato de ter gelo muda totalmente. Muda totalmente porque a eficiência de transformação daquilo que está lá em cima em chuva, quando a gente tem gelo, é ordens de grandeza muito eficiente do que as nuvens quentes. Então, o furacão Catarina, por exemplo, ele era um fenômeno quente, não havia uma descarga elétrica. Então, uma das coisas que tem num sistema de lestada é que eles são fenômenos absolutamente calmos, ou eram absolutamente calmos. Não é uma tempestade. Então, aí a gente começou a estudar esses fenômenos e ver por que desse temor do habitante aqui de Florianópolis. A gente contou com vários estudos, outros, que as cópias estão aí no descritor desse vídeo, né? A gente vai colocar algumas referências. Então, a gente descobriu vários escritos da época, personalidades importantes nos ajudaram
muito a conseguir isso, e vários artigos acadêmicos e livros, tanto em Joinville, em São Francisco do Sul, em Tubarão, em Araranguá e mesmo aqui em Florianópolis, escritos oficiais, nos fizeram entender que essa história da Lestada era uma coisa um pouco mais ampla, mais antiga. Então, a primeira vez que a gente ouve falar de Lestada é num escrito de um governador aqui do estado, que nas suas memórias falou do evento de Lestada de 1838. Esse evento, ele literalmente devastou totalmente todas as pontes, os morros escorreram, havia nascentes em todos os locais. A gente nem consegue imaginar o Santo Antônio com um rio, e na época havia um rio, e um rio criou uma vossoroca, né, que levou a casa do intendente com toda a sua família, 12 filhos, algo muito triste. E também no Ratones a mesma coisa. Então, bom, e vários dias de chuva, né? Muitos dias de chuva. Foram dia 9, 10, 11, 12, depois continuaram de março de 1838. Antes disso, a gente teve em 1830 um furacão. E fenômenos como o furacão Catarina, esse furacão lançou muitos peixes e água salgada sobre o continente, e a agricultura sofreu durante alguns anos. Então, e aí o que a gente tem entre 1300 e 1850, nós temos um período chamado a Pequena Era do Gelo. Mas de qualquer forma, o pessoal que veio colonizar Joinville quase se arrependeu. Tal era a quantidade de frio que tinha nessa época. Então, nessa época, aparentemente, as Lestadas eram frias, produzidas por nuvens frias, e isso era o passado. Então, atualmente, são nuvens mais quentes, eram nuvens mais quentes. E a gente teve esse evento agora, do final de novembro, que primeiro pegou lá em Joinville, depois na Grande Florianópolis, praticamente destruiu aqui a região que próxima a Florianópolis, né? Angelina, Santa Maria da Imperatriz. E esse evento foi um evento frio também. Então, estamos indo para outra era de gelo? Não, né? Onde entra o aquecimento global? Então, essa era uma aflição minha ao estudar isso e não entender o que estava acontecendo. Porém, no início desse ano, nós tivemos exatamente o mesmo que está acontecendo agora. Em janeiro inteirinho, uma grande onda de calor. Onda de calor, eu vou fazer um vídeo especificamente falando o que é onda de calor. E agora, nesse momento, nós estamos com uma onda de calor enorme sobre a Argentina. E isso faz com que o calor seja mantido embaixo. Então, fica mais frio em cima. E normalmente os vórtices, né, esse vórtice que se formou nas últimas semanas de novembro, que causou todo esse transtorno, ele foi um vórtice ocasionado por um transporte de frio lá do sul, que é completamente inédito nessa época do ano, assim como a neve que aconteceu em Santa Catarina no mês passado. E aí esses vórtice ciclônico, que eu não vou explicar aqui direito, ele é justamente o que precisa, né? Você tem lá em cima muito frio e aqui embaixo muito quente. Obviamente, com o aumento dessa diferença de temperatura mais do que o normal, a gente tem, obviamente, uma coisa explosiva. E foi o que aconteceu. Então, eu acabei fazendo um alerta, que está em outro vídeo aqui, sobre escorregamentos em Joinville, mas a vida segue, a gente não teve condição de fazer outros vídeos falando sobre o que aconteceria aqui
em Florianópolis, mesmo assim foi avisado para a Defesa Civil. Esse evento agora que aconteceu em Benedito Novo, né, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, assim como um evento só sobre essa tragédia que está acontecendo aí em Angelina. Esse evento fazem parte de uma coisa um pouco mais ampla, que eu vou explicar aqui, que tem a ver com esse mesmo processo, o fato de que a estratosfera está mais fria. E, obviamente, com isso as chuvas estão ficando mais fortes. Mas a gente tem que pegar um outro fator que é importante no caso das lestadas, né? Que é as serras, essas rampas, né? Que é a Serra Geral, que teve um papel muito importante na enchente de 1973. Essas serras, elas acabam recebendo ventos muito fortes e a chuva fica concentrada próximo a ela. Foi o que aconteceu no Paraná, foi o que aconteceu aqui em Angelina, em Santa Maria da Imperatriz, foi o que aconteceu também em Benedito Novo, ali na Doutor Pedrinho, 74. ali na Itápolis. Chuvas muito fortes próximo às serras. E aí com isso você teve muito material argila que correu por dentro do rio, e por isso a gente teve essa grande enchente, essa enchente de detrito, coisa que eu tinha falado lá no vídeo, né? Então, isso está acontecendo por todo o estado, onde que a gente tem montanha. Vocês podem subir lá, as marcas, as cicatrizes desses eventos, dessas chuvas muito fortes, localizadas no solo. Não só no paredão, mas também no solo, né? Então, e também árvores torcidas, porque esses eventos, eles geram correntes ascendentes e correntes descendentes muito fortes ali próximo, e isso acaba destruindo muitas árvores que estão lá, por exemplo, no Campo dos Padres, num evento que nós tivemos, que não é lestada, mas é um outro evento. Quer dizer, na verdade é o seguinte, a gente tem lestadas que estão piorando por causa do gelo, mas os outros eventos também estão ficando mais fortes, pelo mesmo motivo. Então, estamos aquecendo a parte de baixo e esfriando a parte de cima. Numa região como Santa Catarina, isso é um prato que já era. Esse estado nunca foi um local muito fácil, né? Sempre foi um estado de muito risco. Mas agora a gente está colocando isso num outro nível. Por quê? Aquele aquecimento que faz com que os oceanos sejam mais quentes, continua aqui e está mais intenso. E, por outro lado, o aumento dos gases de efeito estufa mantém esse calor embaixo e faz falta em cima. Então, nesse momento, nós temos uma alta troposfera e estratosfera anormalmente fria, muito mais fria do que já teve na história. E esse processo deve continuar. Bom, eu não vou adiantar mais esse vídeo, né? Não vou entrar na questão do que a gente deve fazer, que vocês sabem, mas eu quero deixar bem claro sobre a questão das lestadas, sobre o que processo, né, que nós tínhamos lá no passado, onde a gente tinha um gelo participante, né, e granizo chegando à superfície, né, muito granizo chegando à superfície. Isso está aqui de novo. E uma das coisas que eu sugiro para você é aprender meteorologia. Aprender para poder entender o que eu estou falando. E eu acho que coisas como lestada deveriam fazer parte, e outros deveriam fazer parte do currículo de qualquer criança. Então, nesse sentido, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, né? Eu vou botar aqui umas referências, algumas, e futuramente eu vou escrever um livro sobre esse aspecto. A gente está organizando, além do site, um local onde você vai poder fazer um curso de meteorologia, vai ter uma formação bastante grande, eu vou fazer outros vídeos.
explicando muito como você utilizar na prática, usar aplicativos, usar imagem de radar, imagem de satélite, todas as informações para seu próprio, para sua própria defesa. E se você quiser fazer esse curso, você vai poder fazer. Então, tem aqui também, fique, primeiro, se associe a esse canal, né, fique sócio dele, participação nele, melhor é tentar salvar as pessoas e tentar arregimentar o máximo possível de pessoas para essa causa, né? Porque isso é importante, isso já era importante e está cada vez mais importante. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui.